O Real Madrid decidiu rescindir o contrato do técnico e antiga lenda espanhola Xabi Alonso. O clube merengue tomou medidas, disse que por efeito imediato deixa de ser técnico. Xabi Alonso, que numa postagem no Instagram se despediu, pediu desculpas e não se lembrou de Florentino Pérez, para variar, né, porque era algo praticamente óbvio. O ex-jogador queria continuar com o projeto, acho que o clube teve muito pouca paciência com ele e não terminou dando certo. Tudo isso após os acontecimentos da noite de domingo, na final da Supercopa da Espanha, lá em Riad, pela qual o Barcelona ganhou do Real Madrid 3-2, dominando completamente o jogo. Depois falaremos do jogo, mas primeiro vamos ver e analisar essa situação do Xabi Alonso, Real Madrid, o que vai acontecer agora e para onde vão as coisas. Vamos lá. Primeiramente, eu vou começar dando a minha opinião. Não creio que o Xabi Alonso tenha sido culpado pelo que está acontecendo, pelo momento do Real Madrid. Muito pelo contrário, ele não vinha fazendo um mau trabalho, mas ele se encontrou com dois problemas muito graves no vestiário do Real Madrid. O primeiro foi o tema de egos. O Real Madrid estava com um problema muito sério já desde a temporada passada, última temporada do Ancelotti, um técnico que era muito maior, historicamente maior da história do clube. Um técnico que vinha com uma passagem de experiência muito grande, passou por outros grandes clássicos, outros grandes clubes europeus, como foram o Milan, como foi o Chelsea, de outros momentos bem mais difíceis, então ele vinha muito mais preparado, até porque já conhecia a filosofia do time, de como treinar, porque claro, jogar é uma coisa, treinar é outra completamente diferente. Vimos isso com o Xavi no Barcelona e vimos agora com o Xabi Alonso no Real Madrid. Após o Real Madrid ganhar a última Champions League, teve muitos problemas o time merengue em controlar os egos dos jogadores. O que o Real Madrid fez? Ganhou a Champions League, contratou ainda o Kylian Mbappé, já tinha contratado o Bellingham na temporada anterior, jogador que veio com um rendimento fantástico, brutal, conseguiu render muito. E aí veio o Mbappé, jogador que também começou um pouco meio assim, depois começou a fazer gol, não para mais, jogando o fino da bola, fazendo muito gol, muito criticado, injustamente também. Acredito que ele não tem culpa do atual momento do Real Madrid. O que acontece? O Real Madrid vem uma temporada de bola de ouro de Vinícius. Vinícius vê como o Real Madrid contrata Mbappé. Tem essa luta de egos. Bellingham também se cresce. Vimos muitas vezes Bellingham reclamando do Vinícius reclamando com o Bellingham dentro de campo, Mbappé reclamando com o Vinícius reclamando com o Mbappé. Essa luta desses três, um querendo ter mais ego que o outro, Vinícius pedindo um contrato mais caro que o do Mbappé, Bellingham por sua vez também pedindo uma possível renovação, um contrato também mais alto. Era muito difícil controlar isso. Três grandes estrelas mundiais e vindo de temporadas tão boas, principalmente, mesmo com o Ancelotti, que é um técnico muito mais firme, como eu disse, com uma passagem muito maior que o Xabi Alonso, não conseguiu dar conta disso. Questão de intensidade defensiva, o Real Madrid não se esforçava tanto para recuperar a bola como em outros jogos, como em outras temporadas, e isso terminou passando fatura. Acredito que tenha sido o principal problema do time. Por sua vez, tinha outro problema que o Xabi enfrentou também, muito grande, que foi da falta de Kroos e Modric. O Real Madrid perdeu o controle dos jogos, principalmente o controle em jogos de alta intensidade, em jogos de muita dificuldade contra times grandes, como poderiam ser o Barcelona, como poderia ser mesmo o Manchester City, com um nível bem abaixo também, é o que tinha nos acostumado nas últimas temporadas, até mesmo controle em jogos contra times um pouco menos exigentes tecnicamente falando, como pode ser o Atlético de Madrid, um time muito bom taticamente, extremamente defensivo. O Real Madrid tem muita dificuldade em plantear esses jogos. Times que pressionam alto, o Real Madrid tem dificuldade. Times com muita qualidade técnica no meio de campo, times fortes no meio de campo, o Real Madrid tem muita dificuldade. Por quê? O Real Madrid tem ótimos meios de campo dentro de suas funções. Temos um Fede Valverde muito bom, jogador muito polivalente, Camavinga, Tchouaméni, Jude Bellingham, que com certeza é o melhor meio de campo do time. Potencial estrela como supostamente Arda Güler, que veio e até agora não mostrou praticamente nada do potencial que tem. O que falta para esse Real Madrid? Controle. O que faltou para Xabi Alonso? Esse controle. Real Madrid, ao perder Kroos e Modric, não tinha mais controle de bola nesses jogos exigentes, não tinha mais saída de bola em jogos de alta intensidade e perdeu muita qualidade no meio de campo. Contra times que dominam,
e tem muita posse de bola. O Real Madrid não consegue dominar, consegue lutar, ter aquelas chances deles de jogo que vai, jogo que vem, pode até ganhar muitas vezes, porque queira ou não, é um time extremamente qualificado, muito veloz e muito eficiente, mas perde controle e isso causa mais perdas de bola, causam mais gols sofridos, mesmo tendo uma muralha como o Courtois, um dos 3 melhores goleiros do mundo atualmente, se não for o melhor. Um time que não tem identidade, falta controle de bola, falta essa calma, aquele momento do jogo de saber quando tem que acelerar, quando tem que parar, quando tem que tocar, dar um lançamento, cruzar, quando tem que ir pra cima. A Madrid perdeu um pouco essa parada de intensidade, de clareza, né, no meio. O meio de campo é o que faz o time funcionar, né? Se o time não tem meio de campo, fica difícil. Xabi Alonso enfrentou isso. É um técnico que fez um trabalho ótimo no Bayer Leverkusen, fez uma temporada histórica, fez o time alemão chegar numa final de Europa League, mesmo perdendo por uma grande Atalanta também, e um time que ganhou títulos inéditos, superando e dominando um Bayern de Munique. Então, pô, não dá para se negar que o cara é um bom técnico. Real Madrid ficou grande para ele, não conseguiu controlar o Vinícius, o cara não deu oportunidade. Não é bem assim. Eu acho que, como eu disse, as questões não foram essas. Acho que o ego do time era muito mais difícil de controlar do que ele estava acostumado. Isso sim é verdade. Talvez a falta de experiência em um clube maior ou na carreira mesmo como técnico pode ter passado fatura, mas não creio que tenha sido o ponto principal. Já o problema do meio de campo eu acho um pouco mais sério, algo que ele, digamos assim, não poderia ter feito muito mais, porque ele tinha os jogadores que tem. O Real Madrid decidiu gastar uma grana absurda no Bellingham, Mbappé, depois da saída do Benzema. O Real Madrid precisava de um atacante, contratou o melhor do mercado, sem sombra de dúvida, um grande acerto, mas acho que eles esqueceram do ponto principal, que eram vidas de Kroos e Modric. O Real Madrid precisava de pelo menos um meio de campo que tivesse um controle, essa calma, que soubesse controlar o jogo por ordem, né? O Real Madrid não é um time organizado, que taticamente consegue chegar com muita facilidade da defesa para o meio, do meio para o ataque. Não tem espaço, é um time muito, muito perigoso, extremadamente perigoso. E quando tem chance, a bola vai pra rede, não tem o que falar. Os caras têm 4 chances por jogo, faz 3. Então, é isso. O novo técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ex-jogador também do clube, é uma lenda. Não foi dos melhores jogadores, mas é um jogador muito madridista, extremamente expressivo e que com certeza vai tentar conectar essa paixão pelo Madrid para os jogadores. Tem apenas 2, 3 jogadores de base. 2 deles são muito novos, como são Álvaro Carreras e Jim Hausen. E o outro é o Carvajal, né? O Carvajal que provavelmente, bom, sem sombra de dúvidas, é o jogador que mais sente a camisa do time. E o resto é tudo estrangeiro. Então o Real Madrid tem essa dificuldade, mesmo tendo sido o sonho de Kylian Mbappé, sonho de Vinícius Júnior, sonho de Rodrigo, sonho de Bellingham. É um time que, pô, é carente de emoção. Isso é claramente evidente dentro de campo. Por outro lado, mais ou menos um mês e meio atrás, Real Madrid vinha de ganhar de um Barcelona num clássico. Um Barcelona deu muito trabalho para o Real Madrid naquele jogo, mesmo jogando muito mal, está de forma péssima. Fisicamente também vinha horrível. Um time que foi para lá sem o goleiro principal, sem o atacante que era o Lewandowski, com o Lamine com uma pubalgia, Pedri que se machucou durante o jogo, muito desfalque e mesmo assim deu trabalho para o Real Madrid. E depois desse jogo aí, o Real Madrid caiu muito o nível. Parece que eles ficaram tão obcecados com vencer o Barcelona durante tudo que aconteceu a temporada passada, talvez a impotência de ver como o Barcelona superava eles uma e outra vez, por mais que eles tentassem, não tinha jeito de ganhar. Começaram a temporada muito bem, um estado de forma incrível do Mbappé, tudo isso originou a vitória do Real Madrid. E depois disso parece que o time relaxou, né? Teve uma queda de nível imensa, o time não conseguiu mais levantar a cabeça. Chegou à final da Supercopa sem fazer um jogo brilhante contra o Atlético de Madrid, mas com uma imagem muito melhor. E, queira ou não, você ganhar um derby antes de uma final dá muita confiança, né? Ainda mais contra um time tão defensivo como e tão característico como é um Atlético de Madrid de Simeone. Porém, chegou na final, foi um banho de realidade. O Barcelona, que, ao contrário do Real Madrid, não vinha numa boa temporada, foi melhorando aos poucos, ajustou o principal problema que tinha, que era a linha defensiva, aquela linha que toda hora estava muito adiantada, um time que já não pressionava como no ano passado, e continua sem pressionar como do ano passado, e que mudou um pouco o pensamento sobre isso. O Barcelona agora
parece que é um time muito mais maduro, sofre menos com isso, mas é um time que também não está jogando com a bola tão bem como jogava no passado, né? Tem alguns jogadores que estão numa forma absurda, como São Fermin Lopes, está num momento incrível da carreira. O Rafinha melhorou bastante nos últimos jogos, inclusive foi, sem dúvida, um dos melhores do jogo, o jogador mais decisivo da partida. O Lamine Yamal, que não vem fazendo a melhor temporada, segue sendo muito importante, segue sendo muito desequilibrante, mas se vê que fisicamente ele não está tão bem como estava no ano passado. Ele parece que perdeu um pouco de confiança, talvez por tudo que aconteceu, pubalgia, lesão, tudo que se vem falando por ele fora de campo. A saída de Íñigo Martínez fez muito dano ao Barcelona, mas que agora parece que com o Gerard Martín teve essa melhora, né? O Koundé também tinha começado a temporada mal, melhorou ultimamente. O Barcelona fez uma coisa ótima no mercado, que foi ter contratado o João Garcia. O cara tá defendendo tudo e mais um pouco. Por outro lado, vem recuperando um grande nível no meio de campo. Pedri teve 2 lesões esse ano, voltou, tá muito bem, fez um bom jogo contra o Real Madrid. Tivemos uma partidaça do Frenkie de Jong, jogou demais, o cara detonou, pra mim foi o melhor em campo. Rafinha foi muito bem, foi o jogador mais decisivo da partida, sem sombra de dúvida, mas o De Jong fez um jogo pletórico, dominou totalmente o meio de campo do Real Madrid. Não conseguiam tirar a bola dele, parecia que, sei lá, tinha um imã no pé dele. Quando ele estava pressionado, ele conseguia espirrar a bola e a bola sempre caía no jogador do Barcelona. Controlou muito bem o tempo do jogo, sabia quando acelerar um pouco, sabia quando inverter, sabia quando tocar curto, tocar do lado, tocar para frente, tocar para trás. Ele fez tudo com uma clareza impecável. Foi uma masterclass do Frenkie de Jong, o jogador holandês detonou, não deixou os caras jogar, pressionou muito bem, algo que a torcida do Barcelona vinha pedindo para a Frenkie fazer melhor, porque é um jogador que sempre teve uma qualidade técnica muito alta, mas a carência dele é justamente ter essa pressão, né? O do Pedri de Jong é que quando ele se junta com o Pedri, ambos os jogadores se complementam. É muito mais difícil você ver o Barcelona perdendo a bola com a grande qualidade técnica dos dois jogadores. E também tem muito menos perdas. Algo que o Hansi Flick disse antes do começo do jogo foi justamente isso, que ele queria que o Barcelona jogasse de forma lenta. Era um jogo que favorecia a lentidão, saber quando acelerar. E o Barcelona fez justamente isso. E o Frenkie de Jong comandou o jogo, comandou o time dessa maneira. Foi um jogo que no primeiro tempo não teve tanta chance assim. Os últimos minutos foram um pouco loucos, até o gol do Rafinha não tinha acontecido grande coisa. Tinha tido antes sim o próprio brasileiro uma chance muito clara de fazer um gol. Um passe extraordinário do Lamine, Rafinha terminou chutando para fora. A partir do gol, o jogo se quebrou um pouco. Real Madrid não teve atitude para ir para cima, conseguiu um empate numa jogada estratosférica do Vinícius Júnior, uma jogada sensacional, uma arrancada tremenda, rolinho no Koundé, não teve o que fazer, ele foi imparável nessa jogada. Vinícius Júnior, que também foi o melhor jogador do Real Madrid em campo, sem sombra de dúvidas, mas faltou a ajuda do time, ajuda defensiva também. Ele fez um jogo muito bom com a bola, mas não conseguiu ajudar tanto na defesa. Por outra parte, o Barcelona conseguiu dominar o Real Madrid jogando os 20%, né, de velocidade. Quando o Barcelona parecia que acelerava um pouquinho mais, não custava nada chegar. Parecia que teve o jogo totalmente controlado, mesmo jogando tão devagar. Não foi o jogo mais brilhante do Barcelona, mas eles fizeram o jogo que eles tinham que fazer. Não cometer erros, coisa que o Flick pediu para o time. O time fez de forma impecável. E depois as chances chegariam. Um erro estratosférico da zaga, Jim Hausen não se entendeu para nada na jogada com o Tchouaméni. Os dois se abriram, deixaram um corredorzão pro Lewandowski. Um grande passe, uma grande enfiada de bola. Lewandowski é aquela coisa, ele tem uma por jogo e ele vai fazer, né? Uma grande definição por cima do Courtois, que por sinal fechou muito bem o gol. Mas o polaco tem uma definição absurda. O Barcelona conseguiu fazer o segundo após o empate do Vinícius. E na jogada seguinte, o Real Madrid voltou a empatar, uma jogada um pouco atrapalhada no escanteio, a bola parece que bateu, rebateu, um pouco de fortuna também, cabecearam, o Rafinha conseguiu pular, tirou a bola, bateu na trave, sobrou pro Gonçalo, que caindo conseguiu fazer o segundo gol do Real Madrid. Um Real Madrid que não tinha chegado no gol, e 2 chances, uma muito boa trabalhada por Vinícius e outra chance que se encontrou, conseguiu um empate. Já no segundo tempo,
o Real Madrid começava um pouco melhor que o Barcelona nos primeiros 7 minutos, até que, né, o Barcelona começou a tomar um pouco mais de controle de bola. Frenkie de Jong e Pedro começaram a vir um pouco mais, o Real Madrid estava pressionando mais alto, começaram a receber a bola um pouquinho mais embaixo, começaram a dominar o jogo de novo, diminuíram a velocidade novamente, voltaram a perder menos bolas, e aí começou de novo. Toca aqui, toca ali e tal. O Barcelona com um jogo muito controlado. Conseguiu fazer o terceiro gol, praticamente acabou o jogo. Se notava muito que o Real Madrid estava muito baixo de ânimo, um time que não conseguia mais pressionar, um time que ficou muito mais quebrado. E a sensação que dava que se o Barcelona tivesse acelerado mais, poderiam ter entrado muitos mais gols. O Barcelona jogou de forma tranquila, sem se precipitar. Mesmo assim, teve 3 ou 4 chances de praticamente claras de poder aumentar. Foi muito impreciso nos últimos metros, isso sim, principalmente no segundo tempo. Depois da saída de Fermin e a entrada de Dani Olmo, o Barcelona também conseguiu muito mais controle entre linhas, já com o Real Madrid quebrado, se notava que os jogadores não conseguiam mais pressionar. Foi o jogo todo correndo atrás da bola, não teve o que fazer. O Barcelona teve uma chance com o Lamine Yamal, que teve aquele lance do Rafinha. Teve outra muito clara do Marcus Rashford depois que entrou no segundo tempo. E o Real Madrid não conseguiu fazer muito mais. Até os minutos finais, o Álvaro Carreras no meio da área, entre ele e o Tchouaméni, se eu não me engano, terminaram se atrapalhando, não conseguiu chutar bem, chutou em cima de João. E no último lance do jogo, que teve uma cabeçada claríssima pro Asensio, que também cabeceou na mão do João Garcia. Placar 3-2, como eu disse. O Barcelona dominou o Real Madrid. Um jogo não brilhante do time culé, mas um jogo com certeza taticamente do jeito que Hansi Flick tinha planejado, né? E o Real Madrid não conseguia se antepor a isso, né? Foi um time muito imprudente com a bola, perdeu muitas bolas. Foi um time pouco intenso. O Barcelona muitas vezes recuperou a bola lá na frente. O Real Madrid teve muito lance do jogo, muitos momentos, muitos minutos nos quais não conseguia nem passar do meio de campo. Mas agora eu quero que você me comente o que você achou do jogo. Você achou que o Barcelona mereceu ganhar? Não achou tudo isso, a participação do time? Se achou que o Barcelona realmente passou por cima do Real Madrid? O que você achou da saída do Xabi Alonso? Deixa aí nos comentários, eu quero saber sua opinião. Comenta aí para você quem foi o melhor da partida também. Pode comentar isso, pode criticar, pode falar o que quiser. Aqui nós estamos pela resenha para bater um papo e para desfrutar do futebol. Fechou? Muito obrigado a todos. Um ótimo beijo para você, que você tenha um grande final de semana. Nos vemos. Amanhã tem resumão da Copa do Rio. Tamo junto. É nóis! Calma aí. Vai embora ainda não, tio. Não esquece o like. E ó, se inscreve no canal, fechou? Ajuda nós aí, que aqui nós tá pela resenha. Um beijo a todos, tamo junto.